Olá para todos os alunos, espero que vocês estejam bem, certo? Seguindo aí as nossas simulações, eu vou mostrar aqui como fazer uma simulação de um transitório no aplicativo, né, que estamos utilizando no mobile, que é o Electric Circuit Studio, tá? Vou deitar a tela aqui, e aí só para lembrar vocês, eu já deixei aberto aqui, né? Para simulação capacitor, eu tenho esse arquivo aqui para resumir, certo? Vocês têm acesso a um arquivo maior também sobre capacitância. Mas vamos explicar aqui, então, o que é um transitório de um circuito. O transitório é um período definido, certo? Um intervalo de tempo que nós conhecemos, onde o circuito ele vai sair de um estado para outro, certo? Ele vai estar em um ponto, por exemplo, de tensão, no caso do nosso capacitor, ele vai estar em um nível de tensão e ele vai atingir outro nível de tensão nesse espaço definido. Após um regime transitório, o regime onde a gente tem essa variação, você entra num regime permanente, que é onde o circuito não tem o porquê se modificar, a não ser que eu influencie, eu force ele, tá certo? Bom, e para um circuito RC em corrente contínua, tá? Ele tem o circuito RC tem uma constante de tempo que a gente chama de tal, né? Representada pela letra grega de tal, tá? E para todo circuito com uma resistência, uma capacitância corrente contínua, vai ser a resistência vezes a capacitância que vai dar esse tempo nosso, tá? E aí, por que, né, é importante entender essa constante de tempo, é importante conhecer essa constante de tempo? Porque os circuitos eles vão ter a sua constante. Para cada circuito, o valor dela é diferente. Tá? No mesmo circuito ela é constante, mas entre circuitos com componentes diferentes é para dar diferente. Tá? Porém, todo circuito RC vai ter o mesmo comportamento baseado na sua constante de tempo. E aí aqui a gente pode usar, né, mais detalhes às vezes, né, em algumas, quando vocês fizerem eletrônica analógica, eletricidade básica, né, a explicação já vai ser dada, mas vamos para a simulação ser mais eficiente, vamos considerar aqui que, por exemplo, todo capacitor ele vai demorar aproximadamente, a gente considera que ele demora 5 tal para carregar completamente. Certo? Então, o tempo de carga total de um capacitor é aproximadamente 5 vezes o tal. E aí, vamos colocar, por exemplo, eu tenho dois circuitos. Um circuito que tem 10 segundos, que inclusive é o que a gente vai simular é o tal dele, e um outro circuito que tem 20 segundos de tal. Dois circuitos diferentes, tá? O que significa? Significa que o circuito de 10 tal, certo? De 10 segundos na constante de tempo, ele demora 50 segundos do capacitor sair do estágio inicial dele e atingir a tensão máxima. Igual você pode ver nesse segundo gráfico aqui escrito VC, né? Um capacitor saindo do zero de tensão e chegando até a tensão da fonte, ele demora 50 segundos, nesse caso do tal ser 10 segundos. Enquanto no circuito de 20 segundos, ele vai demorar 100 segundos, 1 minuto e 40 segundos, tá? Que é lógico, são dois tempos diferentes de carga, tem que ser. Porém, repare, o comportamento deles é idêntico, só que cada um respeitando a sua constante de tempo, tá? E aí aqui a gente tem os gráficos, né, ó, do processo de carga. A minha fonte, né, ela tá estável, né, que é o primeiro gráfico nosso, né? Eu tenho esse V contínuo, tá? Do lado tem a tensão do capacitor, então é o transitório do capacitor, é o que mais me interessa nessa simulação, inclusive. Ele sai do estágio inicial e a gente vai fazer essa simulação no zero, tá? E vai chegar até o estágio final dele, que é a tensão da fonte, que é onde ele entra em regime permanente, tá? A minha corrente e minha tensão no resistor, que são os dois gráficos de baixo, eles começam no nível máximo deles. Então, o meu resistor, que é o quarto gráfico aí, ele tem toda a tensão da fonte aplicada a ele no momento inicial, os 12 volts, tá? Que a gente vai usar na simulação, por exemplo. E aí, essa corrente máxima que você vê no terceiro gráfico é justamente o valor dessa tensão dividido pela resistência, lei de Ohm pura, tá?
E aí, conforme o capacitor vai carregando, a tensão no resistor vai caindo, porque existe uma divisão de tensão entre eles. Os dois são elementos passivos do meu circuito. Então, se a tensão no meu capacitor tiver, exemplo, se eu tiver uma fonte de 12 volts e a tensão no meu capacitor for 2 volts, no meu resistor tem 10, certo? Não posso ter mais tensão do que a fonte fornece ali, tá? De forma que quando o capacitor chegar nos 12 volts, né, a tensão em cima dele, como ele fica com polaridade oposta da fonte, 12 volts contra 12 volts forma uma condição onde eu não tenho diferença potencial, então os elétrons não se movimentam mais. Então minha corrente fica nula e minha tensão no resistor fica nula. Certo? Para descarga, ele segue até um comportamento parecido. Também depende da constante de tempo, e para descarregar um componente completamente depende de 5 vezes essa constante de tempo. Tá certo? Então, ó, aqui pode ver, no primeiro gráfico é a corrente do processo de descarga do capacitor, no segundo gráfico é tanto o gráfico de tensão do resistor quanto o gráfico de tensão no capacitor, tá certo? Bom, então eles começam no máximo, né? O meu capacitor vai ter toda a tensão que ele tiver carregado nele, certo? E aí, conforme ele fornece a tensão, né? Ele aplica a tensão no meu resistor, e é por isso que o resistor vai ter o mesmo gráfico que ele não é uma fonte. Então, conforme ele pede carga, certo? Então, conforme ele força os elétrons a se movimentar no circuito, ele vai perdendo essa capacidade, essa energia dessa tensão dele, certo? Então ele vai decaindo. Como toda a tensão dele é aplicada no resistor, é o mesmo gráfico, né? A tensão do resistor vai decaindo nesse processo aqui. E aí a corrente, ela segue exatamente a lei de Ohm no resistor. Aqui no ponto I máximo é justamente a tensão que o capacitor vai aplicar no resistor, dividido pela resistência do resistor. Só que aí, conforme vai, né, o capacitor não vai perdendo a capacidade de movimentar elétron, e isso é a corrente. Então a corrente vai diminuindo, diminuindo, até que todo mundo vai chegar depois desses 5 tal aqui, processo onde todos eles são zero, tá? Então cessa o movimento de elétron no meu circuito, tá? Nas nossas simulações eu estou usando um Ohm e o capacitor de 1000 microfarad. Isso faz, ó, que a constante do circuito que a gente vai simular, o tal, ele é um R vezes um C, certo? Que é igual a 10 vezes 10 à terceira, 10.000, vezes 1000 vezes 10 a menos 6, 1000 micro, tá? E isso vai resultar em 10 segundos. Eu preciso usar, tá? Componentes de valor alto, 10 kΩ é uma resistência, né, que eu já posso considerar alta. 1000 microfarad para o mundo dos capacitores é grande, tá? Eu também estou me baseando em dois componentes que eu tenho. Eu consigo comprar uma resistência de 10 kΩ, eu consigo comprar o capacitor de 10.000 microfarad, que é um capacitor eletrolítico fácil, tá? Então eu posso replicar esse experimento olhando num medidor. Eu posso replicar ele com componentes que eu conheço, tá? E aí a minha constante é 10 segundos, ou seja, o meu capacitor ele vai demorar para carregar 50 segundos e depois no processo de descarga vai demorar para descarregar 50 segundos, ok? Tá? Aqui tem mais algumas diretrizes, mas a gente já volta para elas. Vamos para o Electric Circuit Studio. Tá? A minha tela agora está preta no Electric Circuit Studio, tá? Para ficar melhor para enxergar, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui no meu Electric Circuit Studio, eu tenho que colocar aqui para simular. Terra de simulação, sempre. Vou puxar para cá. Resistor, circuito TRC, preciso do R. Vou puxar para cá. Capacitor, para ele seguir a nossa ideia de usar um capacitor eletrolítico, um capacitor que exista, eu vou clicar nele com polaridade, tá certo? Eu preciso também de uma fonte contínua, tá? Fonte contínua. Por último, assim como foi feito no Multisim, eu vou fazer o circuito de carga e descarga junto, certo? E aí eu quero switch, tá?
que ela vai ligar a carga, depois vai ligar a descarga. Beleza. Vou agora alinhar todo mundo aqui, exatamente como foi feito em outra simulação, tá? Vou pegar esse cara aqui, vou trazer ele mais para cá, vou trazer ele mais para cá, tá? Vou apertar esse botãozinho aqui, é o flip, para inverter ele, certo? Vou colocar aqui. Vou puxar o resistor aqui para próximo dele, vou puxar o capacitor para próximo dele, certo? Um pouquinho mais para cima aqui. Descer um pouco mais, que está muito espaçado, tá? Bom, aí agora vai começar o processo de conexão do meu circuito, certo? Então vou voltar no primeiro item, que é o wire, que é o conector. Vou clicar, vou fazer daqui até aqui. Da chave ao resistor. Do resistor ao meu capacitor. Do meu capacitor eu vou deixar aqui no meio, tá? E aí eu vou colocar do terra ao esse cabo do capacitor e da fonte até o cabo do capacitor, formou um nó. Fora isso, eu vou pegar essa parte de baixo da chave e colocar aqui, tá? A chave na posição de cima é o nosso circuito de carga, ó, dá para ver que ela passa pela fonte, pelo resistor e pelo capacitor, quando ela está nessa posição, certo? É o que eu preciso para o processo de carga. E segurando na chave, tá? Eu consigo modificar o estado dela, certo? E aí embaixo, né? Eu tenho capacitor e resistor. Que o capacitor descarrega no meu resistor, beleza? Vou modificar aqui os valores de cada um dos componentes. Então, meu tá aqui, certo? Eu vou vir aqui. Tensão. Vou utilizar a mesma tensão, esperar a propaganda passar, certo? Beleza. Então, aí agora o que eu vou fazer? Tensão. Vou colocar aqui, certo? Concluir. Ok. Tá. Vou apertar aqui de novo para sair. Não tenho mais nada que configurar na minha fonte. Vou selecionar o resistor e vou apertar para configurar ele. A resistência que eu quero dele é 10 kΩ. Né? 10 kΩ. Ok. Tá. Vou apertar aqui para fechar de novo. Capacitor. E aqui tem duas coisas que vão me interessar bastante no meu capacitor. Na hora de configurar, pode ver que ele tem as duas opções aqui, né? Capacitor polarizado, ele tem capacitância e aquele extra, que é o IC, né? É a mesma nomenclatura que o multisim usa, é a tensão inicial dele. Como eu vou simular o processo de carga primeiro, então eu vou manter esse C0V, tá? Capacitância. Mudar o valor para 1000 micro. Ok. Certo? Mas então aqui, né, o capacitor, o extra IC eu deixar aqui normal. Vou apertar minha chave para ela ficar na posição de cima que ela está. E aí eu tenho que, lembrando, nesse simulador eu preciso avisar quem que eu quero enxergar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu selecionei o meu resistor, tá certo? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Eu vou no volt 1 para 2 dele aqui. Tá? Eu preciso selecionar esse volt 1 para 2. Eu vou vir na configuração dele aqui. Um minutinho. Ó, pode estar selecionado. Eu vou clicar na configuração dele. Box e plot. Tá? O box é para ele fazer o gráfico naquela caixinha e o plot para ele fazer o gráfico maior. Tá? Fechei. Eu quero o gráfico da curva do resistor. Aí no meu capacitor, eu também vou no volt 1 para 2. Eu quero ver o processo de carga dele. Clica aqui também. Box, plot. Tá?
Eu também vou colocar nesse caso aqui a corrente. Lembrando, né, ó, vou clicar aqui, box e plot. Lembrando que nesse carinha aqui, ele faz a corrente numa escala, às vezes, muito diferenciada, tá? Se você não gostar do resultado, só você vir aqui e desmarcar essas duas opções. Tá? Bom, e aí aqui é o seguinte, a mesma história. Eu posso apertar aqui para simular, ia colocar o run, só que o run é aquele que ele fica simulando, tá? E aí pode ver que ele está fazendo o processo de descarga dos componentes, só que eu não consigo ver aquela curva bonita que eu quero, que é a curva total de carga e descarga, tá? Esse que apareceu azul do nada aqui é a corrente. Eu falei, a corrente ele tem alguns problemas para simular, tá? Vou parar a simulação. A minha outra opção é utilizar o Run and Show All, que ele vai fazer uma simulação e vai marcar a curva. Então ele já tem uma análise de transitória pronta para ele. Só que aí eu vou clicar aqui, ó, e aí ele vai fazer uns gráficos estranhos, muito estranho mesmo, né, ó. Pode ver o que ele simulou, ó. Embaixo você vê no eixo do tempo, ele simulou 5 segundos de simulação. E eu sei que 5 segundos é pouco, porque o nosso tal é 10 segundos, tá? Eu preciso configurar essa simulação no para ela atender o tempo do arquivo total aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, nos 3 pontinhos do canto, certo? Eu vou descer até isso aqui, ó, propriedades do circuito, certo? Propriedades do circuito. Clicar aqui. E aí é que vem, ó, já tá logo no começo, ó, análise de transiente, análise de transitório, tá? Então, ó, qual é o tempo que eu quero fazer de início? 0. Ótimo. Qual que é o tempo de parada? E aí aqui, ó, eu vou voltar para vocês mostrar que é o sim, que eu quero aqui, tá? O nosso tempo tal é 10 segundos. Quer dizer que para o capacitor carregar vai demorar 5 vezes isso, então são 50 segundos. Para simular, eu quero simular, certo? Ou seja, 60 segundos que eu vou querer na tela. Por que 6 vezes a minha constante de tempo? Porque eu quero que ele simule todo o processo de carga e ainda me deixe um tempinho de regime permanente para conseguir analisar, tá? E nada mais justo do que esse adicional de tempo que eu quiser seguir, né? Para ficar fácil, seguir essa minha constante de tempo do meu circuito, que no nosso caso agora é 10 segundos, tá? Além disso, tá aqui no ECS, né, no Electric Circuit Studio, eu preciso, necessário aumentar a quantidade de pontos simulado, tá? Para melhorar o gráfico. Eu coloquei aqui um padrão de 3 pontos por unidade de tempo simulada. Então, se eu simular 60 segundos da janela, eu vou querer 180 pontos de desenho. Quanto mais, melhor. Nesse caso, eu fiz a mesma simulação com 120 pontos e ela não fica ruim, tá? Ela fica boa. Mas para você ter um padrão, né? A não ser que o software reclame, sempre passa desse pedido. 3 pontos para cada unidade de tempo que você for utilizar. Tá certo? Bom, então vou colocar aqui, ó. Vou voltar no Electric Circuit Studio. Carregou. Né? Ele some, eu vou voltar aqui, propriedade do circuito. Eu vou fazer uma vez, ó, o tempo de parada dele, então. Fazer aqui com 60 segundos. Certo? Ok. E vou deixar os pontos 50 só para vocês verem onde que fica ruim o meu gráfico. Play. Aí aqui, ó, transitória sempre a segunda opção. Vou vir na simulação, Run and Show All, que ele vai fazer a minha janela de tempo, 60 segundos. Dá para ver no eixo, ó, de 0 a 60. Então, beleza, isso eu consegui. E eu tô vendo que o meu gráfico tá realmente muito parecido com o que eu quero, né? Você já sabe o que esperar. Tá muito parecido com o que é desejado. O problema
é que no começo aqui do R do I, você consegue ver que está meio estranho. Que é justamente, ele pegou esse 60 aqui, dividiu em 50 partes e simulou, né, dentro dessas 50 partes aí. Então, ficou esse ponto estranhinho aqui, tá? Não tá errada a simulação, tá certo, só que eu tô com uma resolução de gráfico ruim. Eu vou vir aqui, ó, só para vocês verem, ó. Propriedades, simula 0 a 60 com, igual eu falei lá no arquivo, 180 pontos de simulação. Ok. Voltar. Ele demora, às vezes, um pouquinho mais para fazer a simulação, mas olha a diferença. Olha só, agora eu tenho um gráfico inacreditavelmente bonito aqui, tá? Então tá aqui, ó, nossa simulação da carga do capacitor. O meu capacitor, que é o vermelho, ele sai do zero, tá? E vai até os 12 volts da fonte. Pode ver que a escala que está andando de 4 em 4, então 0, 4, 8, 12 é o final da janela aqui, tá? Enquanto o meu resistor, não, ele sai dos 12, tá? Ele sai dos 12 volts, e aí ele vai decaindo, 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 até ele chegar no 0 volts. A minha corrente que está em azul, a escala da corrente também está na direita, então pode ver 0, 0,4, 0,8, 1,2 mA. 1,2 mA é 12 volts dividido pelos 10 kΩ, certo? Ela sai do máximo dela, mas conforme o resistor, né, não consegue mais, né, o capacitor está se estabilizando, está chegando na tensão da fonte, e eles têm, né, dá para ver no circuito que eles têm polaridade oposta, tá? Então, acaba que não tenho mais por que circular corrente, circulação não tem por que mais circular elétron, que é justamente a corrente, então a corrente também vai decaindo, decaindo até ficar nula. Se ficar melhor para você ver circuito e gráfico, né? Você tem que virar a telinha e sempre mandar simular de novo. Toda vez que você movimentar, orientar a tela diferente, você tem que mandar simular de novo. Ele apaga a simulação anterior, tá? Aí aqui você pode expandir a sua imagem para ter os dois e aí tirar o print, né, da sua tela no seu celular para você ter guardado aí, tá certo? Simulação de descarga nesse circuito. Então vamos lá, eu tenho que mudar minha chave processo de descarga e aqui, né, sempre tenho que alterar aqui a carga do meu capacitor, tá? Ficar aqui. Carga inicial do meu capacitor. Vou clicar aqui, vou colocar, ó. Ele deixa o V, não, cuidado para não apagar. Eu quero 12 volts. Ah, ele tem a tensão da fonte. Certo? E aí eu vou vir aqui e vou dar o play e run show all, tá? E aí aqui tem um problema dele, ele vai fazer uma bagunça fora do comum. Por quê? Porque aqui no eixo da corrente ele fez, ó, de 0 a menos 1.2 a 0 miliampere lá em cima, o 0 miliampere. Na tensão ele fez de 12 a menos 12 o gráfico, tá? E aí ele fez a carga do capacitor, que é o vermelho, né, o capacitor decaindo, mas o resistor ele fez negativo. Por que? Um momento, eu acho que está travada a simulação para vocês, rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar na minha simulação. Tá? Tem bastante dela aqui, eu vou fazer de novo. Play, run show all. Tá aqui os gráficos, certo? Então, eu tenho essa confusão aqui, né? Que na escala, a minha escala de corrente não condiz com a minha escala de tensão. O zero dela tá lá em cima, o zero da tensão tá no meio, né? E a minha tensão do resistor tá negativa. Mas por quê? Porque o meu resistor ele tem uma polaridade pré-definida nesse circuito. Ele mede só de 1 para 2, eu não posso inverter essa condição nele aqui. Ó. Pode ver, ele não tem a opção de volt de 2 para 1. Inverter essa jogada aqui. Tá? Posso até clicar aqui no volt 1 para 2 para vocês verem. Clicar aqui, ó. Ele não tem essa opção aí
de mudar de um para o outro, tá? Vou esconder aqui, certo? Então, eu recomendo que quando vocês fizerem uma simulação de descarga, seja de capacitor, de indutor, qualquer coisa, entender mais pelo gráfico da história do que você conhece da teoria, porque aí aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir na corrente, configurar, para não me mostrar mais a corrente no processo de descarga. Eu vou apertar o play de novo aqui, ó, Run Show All, tá? E aí aqui, ó, pode ver, a tensão da minha fonte, do meu capacitor, ela é positiva, certo? E dá para ver que a tensão no meu resistor, que é a verde, ela é negativa, mas tem o mesmo formato. Elas têm que ter o mesmo formato, não é isso? Tá? Por que ela é negativa? Porque agora o circuito mudou, o meu capacitor descarrega no meu resistor, e aí a referência dele está trocada, tá certo? Então, o único jeito de fazer isso daqui ficar compatível é eu desfazer na minha conexão do resistor e invertendo ele, só que isso daria muito trabalho. Então é melhor justificar, né, se você fosse usar isso aí para um relatório, justificar por escrito. A tensão no capacitor ela está invertida, tá? No resistor ela está invertida conforme o que a gente vê na teoria e nos gráficos, porque na simulação eu tenho um problema de inversão de referência, tá certo? Bom, mas lembrando, a partir daqui vocês podem brincar, né? Deixa eu voltar o processo aqui para carga. Tá? Deixa eu voltar aqui nas configurações, ó. Eu posso começar a brincar aqui, ó, por exemplo, no capacitor, colocar uma carga inicial dele, ó. No processo de carga a fonte vai valer, né? Em vez de 12 volts, em vez de 0 volts, igual a gente brincou, vamos colocar, ó. E se meu capacitor já tiver 3 volts colocado nele? Aí ele vai vir aqui, ó. Show all, ó. E aí pode ver, ó. Se tem 3 volts, o meu resistor não começa no 12. E meu capacitor não começa no 0, né? Meu resistor vai começar no 9, meu capacitor vai começar no 3, mas pode ver que ele vai demorar ainda todos 50 segundos, só aqui em 50 segundos, entre 40 e 60 aqui, que eu posso considerar que ele está definido. Então você pode começar a brincar com a simulação e ver novos processos aí, tá? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí e até uma próxima aula.